Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. O nosso convidado de hoje é Thiago Mitrô, nada mais, nada menos do que o melhor deputado federal do Brasil, segundo o ranking dos políticos. Ele é mineiro de Belo Horizonte, foi presidente do Grêmio Estudantil do seu colégio, presidente da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado pelo Programa de Desenvolvimento de Lideranças da Harvard Business School e, em 2018, encarou o desafio de concorrer a deputado federal, sendo eleito pelo estado de Minas Gerais com 71.901 votos. Associado do Livres, como eu, e mandatário do Novo, também como eu. Além de um grande amigo e um grande amante da liberdade também, é um prazer ter aqui Thiago Mitrô. E aí, Mitrô, tudo bem? Como é que andam as coisas aí por Brasília? Quer dizer, nesse momento tu não tá em Brasília, né? Tu tá em BH? Falando, tô em BH nesse momento, cara. Eu tenho dividido esse meu tempo na pandemia entre BH e Brasília. Fiquei um mês e pouco lá em Brasília, agora tô aqui em BH tem uma semaninha já. As sessões da Câmara estão ainda por tempo indeterminado em sistema de deliberação remota, né? A princípio, estão todas virtuais. A gente, desde final de março, migrou para esse modelo. Está funcionando relativamente bem, não temos as comissões, mas o plenário está funcionando desse modo virtual, a imensa maioria dos deputados em casa, ou em qualquer lugar onde eles queiram, e os líderes lá no plenário. Pois é, mas não faz um pouco de falta também aquele contato mais próximo, aquele espaço para articulação, para o convencimento cara a cara? Como é que vocês fazem daí? Vocês mandam um WhatsApp para os deputados que vocês têm mais proximidade? Como é que vocês têm trabalhado isso? Cara, acho que nada iguala, né, o modelo de você estar lá presencialmente, mas tem sido surpreendentemente positivo vários aspectos para mim. A Câmara, ela tinha muitas travas meio burocráticas que não via porquê de ter. Assim, por exemplo, você está dentro do Congresso, para marcar presença na sessão, você precisa ir até o plenário. Às vezes você está no anexo 2, numa comissão, e precisa sair do meio da comissão, de uma audiência pública, coisa assim, até o plenário, marcar presença e volta para a comissão que você estava para aguardar dar quórum no plenário. E agora você pode dar quórum pelo aplicativo da Câmara, específico para isso. Então, acho que tem alguns avanços que, acho que como tudo, né, todas as empresas do mundo estão vendo que várias coisas podem ser... Alguns avanços que vieram para ficar. Que vieram para ficar, mas claro que nada substitui assim, o contato presencial. A gente tem substituído com ligações e grupos de WhatsApp, mensagens, esse tipo de coisa, né? Mas não é a mesma velocidade de fato. Bacana. E em meio a essa loucura da pandemia, que, enfim, é algo que ninguém esperava, Brasília já vivia tempos tensos, mesmo antes disso, né? E tu, que é deputado de primeiro mandato, como é que tá lidando com essa doideira, realmente, que é o dia a dia em Brasília? Sair, não saber que horas vai voltar, não saber que pautas vão ser votadas, enfim, como é que tu tem lidado com essa multiplicidade de desafios e com realmente essa imprevisibilidade do dia a dia em Brasília que a gente acompanha à distância? Cara, a gente tem um monte de fator aí que torna a nossa vida complicada, né? Acho que vale num contexto breve, assim, né? Antes, até no governo Temer, né? Desde lá de FHC, Lula, Dilma e o próprio Temer, você tinha aquele famoso presidencialismo de coalizão, em que era quase que indiferente grandes debates dentro do plenário, tudo porque quem era da base ia votar a favor, quem era contra ia votar contra, quem era oposição ia votar contra, e você não tinha ali muito espaço, acho que pelo que as pessoas me falam, né, eu não estava lá, mas não tinha tanto espaço para modificar os projetos e dar um peso para o papel do parlamentar mais técnico. E no início do governo Bolsonaro isso mudou, né? Ele optou, a meu ver, inicialmente corretamente, a não agregar os partidos para a base no velho toma lá da cá. Isso abriu um espaço, a meu ver, para discussões mais técnicas. Por outro lado, acho que poderia ter substituído o presidencialismo de coalizão por
uma agenda, né, propondo agendas para os partidos e vendo quais partidos seriam aderentes àquela agenda, mas o governo nunca tentou fazer uma articulação política que substituísse o presidencialismo de coalizão, e agora voltou o velho toma lá da cá, né? Então ainda estão vendo quais vão ser os efeitos disso nas votações, mas voltando à sua pergunta, assim, uma parte dessa imprevisibilidade, acho que é muito por esse processo de transição que a política do país está vivendo, e uma parte também é pelo fato do governo não ser o governo que agrega, né, e que constrói pautas, é um governo que, por outro lado, causa mais confusão e bota mais lenha na fogueira do que outra coisa, gera esse excesso, essa imprevisibilidade excessiva, e a gente muitas vezes fica um pouco sem rumo ali, né? Você vê no meio da pandemia as prioridades do Bolsonaro é aprovar nova regulamentação do trânsito, discutir questões que não estão relacionadas ao que vai tirar o país da crise e tudo. Então, acho que a crise política foi exacerbada agora na pandemia, e isso torna o ambiente ainda mais inóspito, a meu ver, e quem perde no fundo é sempre o país, né, infelizmente. Pois é, essa desarticulação do governo, essa incapacidade de gerir a própria base é um fenômeno curioso, né? Se a gente for fazer aí uma conta de padeiro, olhar o resultado das eleições de 2018, eu tenho ressaltado isso nas redes sociais, tem alguns apoiadores do Bolsonaro que às vezes acabam ficando um pouco enraivecidos, mas dos 513 deputados, aí eu diria que pelo menos uns de 200 a 250 fizeram campanha abertamente para o Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, quando eles já estavam eleitos, ou seja, não precisariam apoiar o Bolsonaro, declarar voto, mas declararam voto para ele no segundo turno. Eu sei que não foi o teu caso, mas inclusive boa parte da bancada do Novo abriu voto para o Bolsonaro no segundo turno, mas cerca aí de 200, 250 deputados que já chegaram na Câmara com uma predisposição favorável às principais pautas reformistas do presidente Bolsonaro. E ele conseguiu, enfim, é um fenômeno de incapacidade de articulação política e de mobilização do parlamento impressionante, né? Ele conseguiu perder, inclusive, uma boa parte do próprio partido, que elegeu, se não me engano, 52 deputados federais, né? E hoje foi 52 ou 4, coisa assim. E hoje tem uma base, ele elegeu a segunda maior base parlamentar da Câmara, perdendo somente para o PT, né, o que reforça a ideia de que realmente essas eleições acabaram extremando um pouco as posições, PT e PSL fazendo as duas maiores bancadas, os partidos que foram também, claro, para o segundo turno, mas ele conseguiu perder isso, né? Hoje se estima que a base, o núcleo duro do bolsonarismo, aqueles deputados que estão com ele no projeto de criação do Aliança, seria aí em torno de 25, 30 deputados, aqueles que votam favoravelmente, não, independente do que for. E claro, muitos outros deputados que votam a favor de pautas relevantes para o Brasil. Mas tu acha que tem impacto no ânimo geral dos deputados que teriam uma predisposição favorável a votar, que votaram, por exemplo, a favor, em linhas gerais, da reforma da Previdência, estariam dispostos a votar a favor da reforma administrativa e também de uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema tributário? Acho que tem um impacto no ânimo desses deputados essa desarticulação e essa incapacidade do presidente em manter uma base sólida. E quando a gente fala uma base sólida, não é nem uma base mantida na base do toma lá da cá, né? Mas como tu disse, uma base principiológica, uma base de agenda, né? Porque, felizmente, essa legislatura está se beneficiando do fato de que diversos consensos foram evoluídos nas legislaturas anteriores, como, por exemplo, o fato de que a reforma da Previdência é inadiável, a própria reforma tributária, sobre a qual se fala desde a Constituição de 88. Enfim, qual é a tua percepção a respeito disso? Não, cara, achei exatamente por aí, assim, a gente... O que seria... Eu nem sabia desse número de quantos deputados fizeram campanha para ele no segundo turno, mas tem outros números que chamam muita atenção, né? Por exemplo, o Jota, né, aquele site de notícias políticas e jurídicas, fez um levantamento no último trimestre de 2019, um levantamento dentro da Câmara sobre a reforma administrativa. E você tinha
cerca de 340 a 350 deputados favoráveis à reforma administrativa. Então, assim, sem nem saber qual era a reforma administrativa, você já tinha um volume de deputados, talvez não fosse 340, mas assim, eu lembro que era acima do número necessário para se aprovar uma PEC, que já eram favoráveis a uma reforma administrativa, que, óbvio, o texto ia ser debatido, você ia ter modificações e tudo. Mas é um ambiente que nunca teve, a meu ver, assim, condições históricas de aprovação de pautas tão reformistas dessa forma, e o governo simplesmente não mandou essa reforma. E essa especificamente, o Ministério da Economia está com ela pronta há meses, e foi no Planalto que parou ali, no próprio presidente, nos ministros palacianos, que por algum motivo que a gente ainda desconhece, não quiseram mandar. Então, o Ghanimi falou isso uma vez, assim, a gente tinha a faca e o queijo, faltou a mão, né? Faltou a mão apertando a faca. Faltou a mão apertando a faca para cortar o queijo, sabe? Porque você tinha um Congresso, você tem algum grau ainda, um Congresso aberto a reformas, e você tem um governo com uma parte técnica em várias áreas boas, outras partes bastante questionáveis, mas ali no Ministério da Economia, Secretaria Especial do EBE, toda a equipe, que é quem, por exemplo, está cuidando da reforma administrativa, é gente muito boa, e não sai. E o presidente, ao longo desse 1 ano e meio, vai para o confronto, chega o Congresso, critica não sei quem na TV, e aí os projetos prioritários dele é tirar radar, sabe? Umas coisas que não estou nem entrando no mérito se a gente deveria discutir, não, isso, mas certamente não é o que vai fazer o país sair da situação onde ele está. Depois, toda a resposta dele à pandemia, péssima, né, uma das piores do mundo, ele consegue ser mais, acho que cabeça fechada do que o Trump, né, que é em quem se espelha muitas vezes. Então a gente vê que, e aí nesse momento, toda essa inabilidade onde o presidente e o governo como um todo não consegue, a partir de um Congresso favorável, construir uma agenda, ele se vê acuado por conta de todos os erros dele, né, e aí ele resolve adotar a velha prática do presidencialismo de coalizão, comprando apoio político dos partidos do Centrão para se proteger. E nem é para uma agenda, porque se fosse por uma agenda, a gente estaria vendo projetos bons aí sendo aprovados e coisas assim, né? Não que eu concordasse com a forma, mas essas vagas que estão sendo dadas para o Centrão estão sendo a troco de quê? A gente não vê modificação ali na agenda do Congresso, no que está sendo aprovado ou não, por conta desse presidencialismo de coalizão. E aí muitos perguntam, né? Aí você vê os bolsonaristas mais firmes ali, né? Aqueles que morreram abraçados com o Lula, caminhando aí para também morrer abraçado com o Bolsonaro, e o pessoal fala, mas vocês não reclamavam que faltava articulação política, agora ele está aí articulando, mas pô, não era dessa forma, né? Para fazer desse jeito, tinha o Temer, né? Tinha todo mundo que estava aí antes, né? Então, o Temer ainda conseguia articular em favor de reformas. Bolsonaro está articulando. Exato. Ele resolveu articular quando realmente ficou com água pelo pescoço, sob o risco de sofrer um impeachment, e resolveu lotear o governo agora, né? Então acho que é importantíssima a posição. Nem se sabe a troco de quê, né? Na verdade, imagina, a troco de proteção ali, para não ter um processo de impeachment, uma coisa assim aberta. Mas diante disso, justamente que é importantíssima a posição da bancada do Novo, da qual tu faz parte, que tem essa postura independente, que ajuda a fiscalizar, que ajuda a cobrar do governo a respeito disso, né? Porque, infelizmente, de um lado, o debate público no Brasil ficou bastante infectado, né? Essa lógica de torcida, essa lógica sectária, de que de um lado a gente tem uma oposição que, enfim, acusa o presidente de ser genocida, fascista, desde o primeiro dia de mandato, né, e se opõe estruturalmente a tudo que ele vem a propor, a não ser, claro, aquilo que seja favorável aos interesses corporativistas, e do outro a gente tem um grupo cada vez menor de deputados que apoiam tudo e passam pano para tudo que o governo faz, né? Eu queria saber um pouco mais sobre como a bancada do Novo tem se organizado, né? É um grupo, apesar do barulho que a bancada do Novo faz, são apenas 8 deputados federais ainda. Conta um pouco pra gente como é que tem sido esse dia a dia, como é que vocês se organizam, por exemplo, em relação
as pautas, né? Porque surgem, obviamente, eu imagino, uma quantidade imensa de pautas no dia a dia. Como é que funciona a divisão por áreas temáticas de vocês? Em quais comissões tu tá também? Fala um pouquinho mais pra gente sobre como é que tem sido isso. Então, vamos lá. Primeiro, a organização geral da bancada e nosso posicionamento frente ao governo, né? Assim, a essência mudou pouco, né, ao longo desse 1 ano e meio. Desde que a gente foi eleito, a gente tem clara a nossa agenda, né, aquilo que nós acreditamos que é prioridade. Óbvio que tem muita coisa sendo tratada, mas a gente tinha muito claro no ano passado a importância da reforma da Previdência, depois administrativa e tributária, programas de privatizações. Tem as pautas temáticas, mas essas macros sempre foram muito apoiadas por nós. E a nossa posição não mudou durante esse tempo todo, né? Obviamente, durante o primeiro semestre desse ano, nós e o país inteiro tiveram que rever ali suas prioridades e formas de atuação por conta da pandemia, e demos o suporte necessário para o país mitigar, né, o impacto da crise aqui dentro. Mas a gente continua, desde o primeiro dia, com uma agenda clara daquilo que se deve defender ou não. Acho que durante um primeiro momento, a grande parte da bancada tinha uma posição até, às vezes você via poucos erros ali no governo, mas dava uma minimizada de certa forma, porque, poxa, os acertos e a expectativa de aprovações de reformas importantes eram maiores, só que ao longo do tempo acho que o governo foi, com uma palavra que os bolsonaristas gostam de usar, foi derretendo, né, foi dando muitos tiros no pé, e a gente viu a agenda ser dominada por questões supérfluas, né, e por erros do presidente, né, e do governo como um todo, seja na condução da crise do coronavírus, seja na ausência da prioridade para as reformas que o Brasil precisa e por aí vai. E acho que nesse meio do caminho foi ficando mais evidente as diferenças entre a bancada do Novo, que apoia as reformas que a equipe econômica do governo, por exemplo, apoia, mas que a gente não apoia as práticas e os erros frequentes do governo Bolsonaro, né? E nisso, talvez desde por lá de trás, né, desde o segundo turno, eu ter sido aquele que menos se engajou ou até tinha esperança do governo dar certo, né? Obviamente sempre apoiei, vou continuar apoiando as agendas que a gente acredita, mas tem sido mais vocal nesse sentido, até para poder ajudar o próprio governo, né? E foram inúmeras vezes que a gente apontou erros, obviamente não eu sozinho, mas eu, a bancada e outros tantos deputados, e o governo recuou, né? Desde a nomeação do Banco do Nordeste, né? De um corrupto para a presidência do Banco do Nordeste, e outras coisas que acontecem, de essas ideias frequentes de recriar ministério, mas que daí voltou atrás e depois acabou recriando, ou MPs como a do Weintraub, para dar poderes para o Weintraub indicar o reitor que ele quisesse durante a pandemia. Então, várias vezes que a gente criticou o governo foi pensando no bem do país, e inúmeras vezes o governo voltou atrás porque viu a repercussão negativa, inclusive de gente que apoia as reformas como somos nós da bancada do Novo. E, em geral, assim, na divisão do dia a dia, esses grandes temas como a reforma da Previdência, administrativa e tudo, acaba envolvendo, de certa forma, toda a bancada, mas a gente se divide por áreas temáticas. Esse ano a gente está sem comissões por conta da ida para o plenário remoto, mas eu estou desde o início As comissões não estão funcionando, então, durante esse período? Não estão funcionando, pelo menos até agora, meados de junho, não estão funcionando. Eventualmente pode ser que algumas voltem, mas aí eu fiquei mais responsável pela área de educação e gestão pública. Então, esses são os dois assuntos que eu me debruço mais aqui dentro da bancada. Uhum. Certo. Então, quer dizer que a bancada do Novo não é linha auxiliar do bolsonarismo? Como é que tu responde a essas críticas que a gente vê muita gente falando por aí? Eu acho essas críticas super engraçadas. O Novo é o PSL de sapatênis? De sapatênis e tudo. Porque, assim, a gente tem um dos pilares com o qual esse governo foi eleito, não foi o único, mas é aquele que as pessoas do Novo, os simpatizantes do Novo, enxergavam uma convergência com o governo, é a defesa da liberdade econômica.
né? E isso, de fato, é uma agenda prioritária para o Novo e parecia ser para o governo Bolsonaro durante um tempo, né? E aí a gente defendeu com unhas e dentes a reforma da Previdência. A gente faria isso com qualquer que fosse o governo eleito, até porque mesmo se fosse o PT, eles teriam feito uma reforma da Previdência também, que o PT fez ou tentou fazer ao longo dos governos dele, né? Mas quando eles vão para a oposição, aí eles viram hipócritas e dizem que não precisa, mas no governo eles iam defender. Então, muitos enxergavam o alinhamento do Novo com a agenda econômica do governo como essa linha auxiliar. Só que você vai analisar o histórico de votações, a gente está lá, sexto ou sétimo partido que mais vota com o governo, segundo o levantamento que o Congresso em Foco fez no início desse ano, relativo ao ano de 2019, e a gente tem, nos momentos em que é para criticar, nenhum de nós tem ali não criticado o governo por conta dos erros principais. Alguns, como eu falei, como eu que sou mais descrente na boa-fé de vários membros do governo, eu acho que eu sou mais enfático. Outros têm esperança maior, né, de conseguir aprovar as reformas e de que o governo vai em algum momento retornar o rumo, então preferem manter algumas pontes. Então, óbvio que você tem individualmente formas diferentes de reagir ao como o governo atua, mas ninguém da bancada do Novo nunca se absteve de se posicionar nos momentos importantes que o governo errava, né, e a gente também nunca votou com o governo por votar com o governo, a gente vota de acordo com pautas. Se o governo estiver de acordo com o que o Novo acredita, a gente vai votar a favor do governo. Se o governo estiver posicionando de forma contrária ao que o Novo acredita, a gente vai votar contra o governo. Fizemos isso inúmeras vezes. Só que acaba que a turma que é a oposição ao governo Bolsonaro, por ser oposição por oposição ou por não acreditar na agenda econômica liberal, vê a gente defendendo pautas em comum e misturam as coisas, às vezes por desinformação, às vezes por má fé. E aí acaba como eles não conseguem, ver a política de outra forma, a não ser a sua forma sectária, eles acabam medindo os outros pela sua régua, né? É até difícil para eles entender, e a gente vivencia isso aqui na Assembleia, eu imagino que vocês também lá, que às vezes o pessoal fica incrédulo diante das nossas posições, né? Por que a gente insiste em votar contra alguns temas que a gente sabe que vai perder, ou por que a gente insiste, em votar a favor de temas que a gente sabe que também não vão conseguir vitória. Mas fala quais são os teus melhores exemplos aí de batalhas perdidas, mas que foram simbólicas para marcar a nossa posição, a posição do Novo e a posição dos liberais no meio político brasileiro? Pensando alto, assim, algumas de cabeça, assim, né? No ano passado a gente teve a criação de uma estatal, né, a NAVE, que é um desmembramento da Infraero, e que a justificativa que era para criar essa nova estatal para ficar mais fácil vender a Infraero, e o Novo foi contra, obviamente. Tiveram outros partidos até de esquerda que foram contra por outros motivos, porque queriam aumentar, né, o tamanho de governo e tudo. A gente foi contra. Quer dizer que o governo, além de não privatizar nenhuma estatal, ainda criou uma outra estatal no ano de 2019. Até esse momento, o saldo do governo foi de criar mais estatais do que acabar com elas. Mas então a gente foi contra a criação de estatal, obstruímos pauta, era um projeto de interesse do governo, né? O governo tinha feito uma medida provisória para criar a estatal, e foi uma medida provisória ainda do governo Temer, só que apoiada pelo governo Bolsonaro, e a gente evitou ao máximo ali a criação da estatal e não deu, né? E no fim perdemos a votação e foi criado. Por que tu acha que eles fizeram tanta questão de criar essa estatal? Cara, o governo tem uma posição interessante que é assim, né? Você é um governo, em alguns aspectos, liberal, na parte da economia, a não ser que mexa com os militares, né? Se for mexer com os militares, aí a gente é mais corporativista, né? Na pirâmide de Maslow do governo, privilégios militares, privilégios corporativistas. O que mais vem antes da agenda liberal economicamente? O Twitter do Bolsonaro vem antes, né? As brigas com os outros poderes, tem muita coisa antes, mas de uma agenda reformista e
triste, e pauta da liberdade econômica, né? a Cada agenda vez mais. liberalizante não fica nem em segundo plano, fica em Não fica. Você tem que quinto, brigar com a sexto, imprensa. talvez, Então mais tem importante. muita coisa assim, mas os interesses dos militares, né, é flagrante, assim, é evidente, tanto que no ano passado, no meio de uma crise fiscal, teve aumento para os militares, né, uma reforma da Previdência muito mais branda para os militares do que teve para os civis. Você teve esse ano, no meio da pandemia, aumento do salário dos policiais do Distrito Federal, retroativo a janeiro de 2020. O salário do Distrito Federal é o governo federal, né, que regula, né? Então, isso foi votado na Câmara. O Novo foi o único partido contra aumentar salário de policial militar do DF, que já é um dos mais caros do Brasil. Já é a polícia mais bem remunerada de todo o Brasil, na média. Exato, né? E aí o governo foi... aumentou o salário, o Novo foi contra. Então, assim, você, entre uma agenda de reformas e os interesses corporativistas dos militares, os interesses dos militares têm prevalecido dentro ali da agenda do governo. Complicado. Mas, bom, o assunto da pandemia a gente, infelizmente, não pode ignorar, né? A gente, infelizmente, não pode fugir desse assunto. É uma realidade que afeta a todos nós, no nosso dia a dia, afeta a pauta política. E qual é a tua avaliação da forma como o governo Bolsonaro está lidando com o enfrentamento da pandemia dentro daquilo que lhe cabe? A culpa é toda dos governadores pelo fato de, aparentemente, a situação no Brasil está longe de estar sob controle? Qual é a tua opinião? Não, além dos governadores, tem os prefeitos, o STF e a imprensa também, como os grandes culpados. Mas, assim, cara, é um desastre, né? Infelizmente, óbvio que eu entendo, né, as críticas, nós somos críticos também a desmandos no STF, esse inquérito das fake news. O Novo se posicionou contra a forma como ele foi instituído, uma aberração completa, foi instaurado pelo próprio STF, que, a rigor, não é uma casa que inicia o processo, ela julga, né? Então, assim, a gente critica também, vira e mexe, o Novo é alvo de imprensa ruim, a gente critica o funcionamento errado quando acontece do STF, a gente critica os erros do Legislativo e por aí vai, mas não dá para você querer corrigir isso atacando liberdade de imprensa, atacando os poderes e dizendo que o coronavírus foi alardeado irresponsavelmente pela imprensa ou os governadores que não estão sabendo reagir. Tudo óbvio que tem governador que busca politicamente crescer em torno disso, ou que é incoerente, né? Aqui em Minas não é o caso, felizmente a gente está bem aqui com o governo Zema, mas a gente vê inúmeros governadores que ficam de picuinha por conta de interesse político. Agora, como presidente do país, numa crise desse tamanho, o Bolsonaro errou desde o início, quando ele negou a crise, né, dizendo que era fantasia, invenção da imprensa e coisa assim. Depois, ao invés de buscar se alguém queria coordenar os esforços de combate à crise, ele foi alguém que sempre buscou terceirizar a responsabilidade, né? Então, se der errado é porque o governador fechou ali a cidade, coisa assim. Poxa, se a gente é contra determinada medida, eu acho que tiveram sim excessos em determinados governos e prefeituras, né? O papel do governo federal é coordenar esses esforços e fazer um protocolo. Olha, a gente precisa entender o avanço da pandemia e vamos ter aqui, né, um protocolo de se atingiu determinado nível, se tem determinada medida restritiva aqui de circulação, né, para impedir o avanço do vírus, mas desde o início da crise o governo Bolsonaro foi incapaz de fazer isso. Pelo contrário, ficou atacando toda e qualquer possibilidade de construção de pontes e coordenação com os governos estaduais e prefeituras para isso. Trocou 2 vezes o ministro da Saúde no meio dessa crise, inventou, criou ali todo o ambiente para que tivesse remédios como Salvador da Pátria, como a cloroquina e coisa assim. Cara, e para mim, as pessoas me perguntam a minha opinião sobre cloroquina, eu falo, não sou eu que tenho que dar opinião sobre cloroquina, entendeu? Quem tem que dar opinião sobre isso são conselhos médicos e tudo, mas o presidente vai lá e coloca a cloroquina como Salvador da Pátria, depois muda para um vermífugo, depois vai ser
ali, até o outro dia está falando que chegou uma dessas tietes que ficam lá na saída da Alvorada falando que tinha uma solução com alho. Aí ele marcou uma reunião da mulher que tinha uma solução do alho com o Ministério da Saúde. Então é o típico populismo, assim, né? De ficar, ao invés de querer resolver o problema, fica vendendo ilusão para a população do que são soluções, né? Criando inimigos quando deveria ter ali a criação de uma união em torno de resolver o problema, né, e atiçando a população, né, aqueles bolsonaristas mais mais raiz, né, a entrar dentro de hospital para fiscalizar o hospital de campanha, a atacar o Supremo, atacar o Legislativo, porque está todo mundo errado, menos o governo Bolsonaro, né? Não, então, que a gente seja contra, não que a gente seja contra a fiscalização dos atos dos governos, claro, estaduais, municipais, federais, mas uma coisa é se fiscalizar, outra coisa é se invadir hospitais para buscar fazer escândalo, como foi feito aí num hospital no Rio de Janeiro, se não me engano, não sei se teve algum outro lugar que houve alguma... Acho que teve em Brasília ou Goiás, teve também. Acho que eu ouvi algo nesse sentido, uma coisa absurda que coloca em risco a integridade física e a efetividade do trabalho de profissionais da saúde, coloca em risco pacientes, seus familiares e, obviamente, em nada contribui no enfrentamento da pandemia, né? Mas deixa eu mudar um pouquinho. E fora, desculpa, só para fechar assim claro. Também, mas e fora o fato de, ao contrário de prezar pelas medidas de isolamento, que o presidente fez ao longo da crise inteira foi gerar aglomeração, né? Indo ali nas manifestações todas possíveis em defesa do seu governo. Dá um mau exemplo, não usando máscara também, né? Não usando máscara. Um vídeo absurdo, ele tossindo na mão e depois cumprimentando pessoas, enfim. Parece que o cara faz por querer esse tipo de coisa, né? Então acho que assim, é difícil pensar numa reação, uma condução pior em relação à crise do que o Bolsonaro acabou fazendo. E diante disso, tu acha que o impeachment do Bolsonaro é um caminho? Hoje, então, deixa eu até datar esse questionamento, né? Hoje, dia 15 de junho de 2020, tu acha que Bolsonaro... existem fundamentos para o Bolsonaro sofrer um pedido de impeachment e ele ser aceito na Câmara dos Deputados? Então, vamos lá. E a gente tem que separar, né, o fato de a gente gostar ou não gostar do presidente, de concordar ou não concordar com a forma como ele conduz o governo, daquilo que está previsto na Constituição. E por mais que a gente discorde das regras do país, né, a nossa Constituição é aquela história toda abarrotada, um monte de coisa que não devia estar lá, regras ultrapassadas e por aí vai, mas a gente tem que seguir ou modificar. E para modificar tem que passar ali por 3/5 do Legislativo, né, 2 turnos, não sei o quê. As regras hoje são que o presidente, para ser afastado, ele pode primeiro renunciar, acho que seria a melhor opção, o Bolsonaro reconhecer a incapacidade dele de conduzir o país, e pedir para sair, e aí deixar o Mourão tocar o barco de uma forma um pouco traumática. Deixar um adulto da sala assumir. Deixar o adulto na sala assumir. Não que eu concorde com tudo do Mourão. O Mourão, como inúmeros militares, fica lá falando da Revolução de 64, né, que foi feito dentro da democracia e tudo, então comemora os aniversários do golpe, coisa assim. Então não é que o Mourão é um cara perfeito, mas comparado com o Bolsonaro é muito melhor, né? Então, a medida melhor seria para todo mundo renunciar, só que, obviamente, o Bolsonaro nunca vai fazer isso, né? Senão ele perde toda a narrativa dele e tudo. E impeachment, você pode fazer impeachment por crime comum ou crime de responsabilidade. Crime comum tem um processo de investigação na Procuradoria-Geral da República, com o acordo, com o ok do STF, que é como tem que ser, em virtude das denúncias do Sérgio Moro, quando ele saiu. Exato. Quando o Moro saiu, o PGR instalou um inquérito e está hoje em investigação. Se o PGR pedir para ele encontrar indícios de que houve crime comum, isso vai para a Câmara e a Câmara tem que votar. Quem aqui lembra do Temer, o Rodrigo Janot fez isso 2 vezes com o Temer e a Câmara barrou a investigação nas 2 vezes. Então esse é um caminho. A meu ver, se o PGR ver indícios de crime, a gente tem que ser a favor de investigação.
né? A não ser que seja um negócio flagrantemente ali político, né, de querer gerar um factoide, uma coisa assim, né? Mas como a investigação está caminhando, como ela começou, se o Ministério Público acreditar que tem indícios suficientes para abrir para incriminar o presidente e dar continuidade para que ele seja julgado pelo STF, meu ver, a gente tem que votar a favor. Né? A outra possibilidade é de crime de responsabilidade, que é super ampla definição, que pode ser quase que qualquer coisa ali dentro. O PT, na época do FHC, colocou não sei quantos mil processos de impeachment pedindo crime de responsabilidade. Na época da Dilma, você teve várias vezes pedidos de impeachment por crime de responsabilidade, e a tese que prevaleceu foi da pedalada fiscal, e o Partido Novo só apoiou essa tese depois que teve ali um relatório do TCU apontando aonde aconteceu a pedalada fiscal. Então, você tem um grau muito amplo de subjetividade no crime de responsabilidade. O que eu sou favorável é que a gente instale uma CPI dentro da Câmara, que ainda está travada por falta de assinaturas, para que se aprofunde na tese de crimes de responsabilidade e você tenha materialidade em torno disso, para que se defenda um eventual pedido de impeachment do presidente Bolsonaro por crime de responsabilidade com a profundidade que houve no caso da Dilma. Enquanto for hipóteses ou hipóteses que sejam ali muito subjetivas e que haja grande espaço para interpretações diversas, eu acho que não é o momento da gente apoiar, né? Então, o que a gente tem que apoiar, a meu ver, é a investigação, e, havendo ali substância nisso, a gente poderia vir a apoiar sem problema algum. Agora, uma coisa que leva a gente a repensar é o sistema de governo do país, né? Porque a gente tem um sistema de governo que coloca muito peso no presidente e que torna muito difícil a troca do presidente, não sendo por esses caminhos que eu mencionei, ou a própria eleição, no caso de cumprimento de mandato. Enquanto a gente vê países que adotam modelos do parlamentarismo, a troca do primeiro-ministro muitas vezes é feita sem grandes traumas, né? O primeiro-ministro perdeu o parlamentarismo, então. Eu gosto bastante, óbvio que a gente tem que discutir mais detalhes como que ele funcionaria no Brasil, mas assim, eu gosto da ideia de que quem comanda o executivo comanda por ter uma base de apoio no legislativo, e se perder essa base de apoio, você troca, né? A população vai estar sempre representada ali no legislativo, né? E o executivo é um mero executor daquilo que a população escolheu pela maioria do parlamento que ela pôs. Aqui no Brasil a gente tem esse personalismo muito grande no presidente da República, e quando ele faz barbaridades como o atual, você não tem saída simples para isso. Todo impeachment é traumático, você ter agora 2 anos e meio da próxima eleição é muito tempo para um presidente como esse, ele não vai renunciar pelo perfil que a gente conhece, e aí você fica ali nessa situação de não chove nem molha, e tendo, obviamente, que seguir ritos constitucionais para qualquer mudança. Então, eu acho que você ter um sistema que seja menos personalista favorece um país com uma política tão instável como a do Brasil. E tu vê alguma viabilidade para se avançar na discussão sobre o parlamentarismo do Brasil ainda nessa legislatura? Tu vê uma adesão por parte de um número significativo de parlamentares a essa ideia? A qual não, infelizmente é algo pouco debatido de fato. Assim, a gente acaba essas questões mais estruturantes de médio e longo prazo. Óbvio que deveria ter um debate amplo, longo sobre isso. Mudança de sistema de governo não é algo simples de se fazer também, mas hoje não é algo que se discute, né? Apesar de, a meu ver, a gente ter tantas vezes, presidentes instáveis, como a gente teve Dilma, como a gente teve Temer, como a gente está tendo Bolsonaro, num período muito curto, e Lula não teve tanta instabilidade, porque, convenhamos, comprou mais da metade do Congresso durante muito tempo, também era alguém muito carismático, que tinha amplo apoio popular, a gente vê que o nosso sistema político, muitas vezes, ele desfavorece a própria estabilidade do país. Acho que deveria ser discutido, mas hoje eu não vejo isso sendo feito, infelizmente. Deixa eu te perguntar, em meio a essa confusão, quão doido tu é? Um cara com uma boa formação, um cara que tinha um emprego numa posição de liderança, numa entidade, uma das principais entidades de fomento à educação, que é a Fundação Estudar.
tu que foste CEO da Fundação Estudar, o que te levou a se envolver nessa loucura que é a política brasileira nesse momento e sair justamente para deputado federal no meio desse tiroteio que está sendo? Cara, acho que é um pouco o sentimento de que alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Tá ruim do jeito que tá, mas existe um motivo de ser tão ruim assim, é porque, em geral, a sociedade, e eu me incluo nisso, nunca se importou tanto assim com política, né? Alguns caras como você e outros que estão no Novo já têm um histórico assim de atuação mais longo. Agora, o meu caso é porque eu estava pé da vida, entendeu? A gente viu todo o processo de impeachment da Dilma acontecer, as eleições de 2014, onde já estava muita gente insatisfeita, a gente tem as mesmas opções de sempre, né? E daí a Dilma sai e entra o Temer, que continua ou até aumenta algumas práticas que a gente não quer mais ver. E você vai entender a raiz disso, porque a gente não tem um Congresso, ou em geral a gente não tem um legislativo no Brasil nos três níveis, que é sério o suficiente ou que tem as prioridades corretas para colocar o país no rumo, né? Então, eu faço uma analogia sempre que assim, a sociedade brasileira vive dentro do Titanic, está cada um ali cuidando da sua cabine, né? Então enfeita a cabine, reforma a cabine, né? Ou é ali o pianista do Titanic, você quer ser um ótimo pianista, você sei lá, um garçom do Titanic, você quer ser o melhor garçom possível, mas, cara, se a gente não trocar quem está na cabine de comando, vai todo mundo afundar, entendeu? O Titanic vai continuar indo para o iceberg e vai todo mundo afundar. Então, de que adianta eu, você, quem está nos ouvindo, querer só tocar a sua vida se a gente está num barco que vai naufragar daqui a pouco? E quando então, é que te deu essa faísca de participar da política, de se envolver efetivamente? Acho que teve muito, assim, em 2016, eu tinha alguns amigos, entre eles Camusato, né, vereador do Novo Porto Alegre. Exato, a Janaína Lima, que virou vereadora em São Paulo também do Novo, e alguns amigos fora do Novo que se candidataram, e achei engraçado, assim, eu nunca tinha conhecido ninguém que se candidatou e de repente 5 amigos meus viraram candidatos. Eu falei, caramba, né, o que está acontecendo? Tinha tanto futuro, eles vão agora para a política, né? Aquelas coisas que a gente pensa. E aí deu certo, que o Camusato e a Jana se elegeram, aí eu comecei a comprar, falei, pô, que engraçado. E ao longo de 2017, muita gente ao meu redor, né, muitos dos jovens apoiados pela Fundação Estudar e tudo, começaram a querer fazer alguma coisa para ajudar essa mudança, e eu comecei a me sentir impelido a fazer algo também. E aí eu não tinha muita noção do quão difícil era, ou quando era, se era impossível, se não era e tudo. E falei, cara, quer saber? Vamos arriscar. Hoje o problema principal está lá no Congresso, então vamos ajudar a fazer alguma coisa a respeito para começar a mudar isso, né? Então foi meio isso, mas foi totalmente sem muita preparação, sem ter noção de como funcionava, como não funcionava a política. Eu fui aprendendo muito lá no Renova, onde a gente foi colega junto e se conheceu, e depois, obviamente, com o Novo, a estrutura do Novo, o Livres, o suporte que deu também para a preparação dos candidatos e, óbvio, desde que fui eleito na prática em si da política aí que a gente foi aprendendo. Mas veio muito dessa insatisfação e da inspiração de pessoas ao meu redor, que vários tinham um perfil parecido comigo, como o Camusato. A gente foi colega na empresa júnior durante a faculdade, então, um cara que nem eu, de repente, virou político, né? Eu sempre achei que política era um troço distante de mim, agora tem um amigo que é vereador em Porto Alegre, né? Então, por que não também achar que política é assim para mim e que enquanto pessoas comuns não resolverem se candidatar, a gente não vai mudar nunca essa situação. E tu tem, ao lado do Guilherme da Cunha, deputado estadual do Novo em Minas Gerais, tu tem feito um projeto muito interessante no qual eu me inspiro aqui, inclusive fiz um projeto também inspirado em vocês, né? Não fui muito original no nome, o nome de vocês é Liberta Minas, aqui a gente lançou o Liberta RS, mas conta um pouco pra gente aí sobre qual a motivação, quais os objetivos do Liberta Minas e como é que está sendo essa experiência para vocês, que está permitindo vocês chegarem em rincões desse país chamado Minas Gerais, que, enfim, é maior do que boa parte dos países
do mundo, quase 20 milhões de pessoas, 800 e quantos municípios? 853? 853. 853 municípios. Ó, sei de cabeça, hein? Pô, muito bem. Quase o dobro do número de municípios do Rio Grande do Sul, que tem 497. Conta pra gente aí, então, um pouquinho sobre o Liberta. Então, E se vocês já estão... E se vocês já conseguiram libertar Minas aí? Estamos no processo. O da Cunha é um cara que eu conheci durante a campanha, né? Não conheci ele antes, apesar da gente morar no mesmo bairro e ter estudado a vida inteira no mesmo colégio, como muita coisa em BH, né? E vários amigos em comum. E vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? O da Cunha tem o quê? Uns 2 anos mais que tu? Acho que uns 4. Ele estudou uns 4 anos antes de mim. Então eu estava na 8ª série, ele estava no 3º ano. A gente não chegou a se cruzar tanto assim no colégio. Talvez ele tenha feito bullying contigo. Não, se ele tivesse feito bullying contigo, tu lembraria e ele não. Eu ia lembrar, né? Mas não chegamos a conviver assim no colégio. Mas aí a gente se aproximou na campanha, fazíamos campanha juntos em alguns lugares e tal, e aí nós dois, tendo sido eleitos, a gente viu, poxa, a gente tem várias pautas em comum, pensamos de forma parecida, né? Vamos ter uma atuação conjunta aí, ver o que a gente consegue fazer em conjunto para otimizar a coisa. Então, desde coisas super simples, assim, eu, por exemplo, não tenho escritório de representação em BH, porque primeiro acho que não tem necessidade, e depois, quando eu tenho necessidade de fazer uma reunião em BH, uma coisa assim, eu uso o gabinete dele, entendeu? Então, o Ganime faz isso com o Freitas no Rio também e tal. Então, tem desde uma parceria, coisas mais simples, até pensar em projetos em conjunto, né? A gente tinha vontade de ter um programa de voluntariado para poder fazer os mandatos serem representados e estarem mais próximos da população no estado todo. Né? E por que não fazer isso em conjunto, então? Né? Já que está cada um aqui numa esfera, a gente precisa de representação igual, o território é gigante, como você falou, então vamos fazer um programa de voluntariado junto. A gente tem interesse a gente é contra a existência de emenda parlamentar e a gente quer dar um viés técnico, já que elas existem, né? Quer dar um viés técnico para a destinação dos recursos. Então, vamos pegar os 15 milhões da Câmara, os 5 da Assembleia, juntar isso e fazer um processo de seleção unificado para direcionar para os melhores projetos. Então, vamos fazer isso. E a gente viu que o projeto poderia servir de plataforma para uma eficiência grande dos nossos mandatos e para, indo mais à frente, o que a gente está fazendo agora durante as eleições, aí nada relacionado aos nossos mandatos, né? A gente tem essa barreira muito clara, né? Assim, o que está relacionado aos mandatos, nossos gabinetes cuidam, mas nossa atuação política não precisa se restringir aos mandatos, e agora a gente está atuando em conjunto para poder ajudar candidatos liberais em Minas a se elegerem, né? Então a gente sente falta de ter mais gente pensando como a gente na política. Existem pessoas, né, espalhadas pelo estado querendo se candidatar a prefeito, vice-prefeito, vereador, que pensam como a gente pensa, então a gente quer apoiar essas pessoas a chegarem lá também, né? Então a gente viu que o Liberta Minas, que surgiu como esse projeto para unificar ações dos nossos mandatos, poderia ser, no fim, algo que a gente sente falta, né, no cenário político brasileiro ainda, que é uma rede de apoio de mandatos liberais, no nosso caso em Minas, porque não dá para começar com o Brasil inteiro, e a gente poder ter atuação em conjunto, né? A gente conseguindo eleger, por exemplo, a gente tem a pré-candidata Marcela Troppi, a vereadora de BH, que é alguém que está junto com a gente também, é super alinhado há bastante tempo. Surge coisa para mim no meu gabinete que é demanda específica de BH. Então, por que eu não atuo em conjunto com a Marcela, que quando for coisa de BH, ela sendo eleita, ela encabeça isso? Tenho certeza que vai chegar coisa no possível ou provável, espero, o gabinete dela, sobre assuntos de Brasília, né? Então, vamos otimizar isso e ninguém aqui tem vaidade de querer centralizar poder, de achar que os projetos individuais são maiores do que a gente está construindo junto. Então, a gente viu que o Liberta Minas poderia se transformar numa grande plataforma de apoio à entrada na política de liberais e apoio ao exercício dos mandatos de liberais também, independente se são vereadores, deputados estaduais ou federais. Maravilha. Mitro, a gente já está chegando perto da hora aqui.
estipulada para essa nossa papo aqui, mas eu queria te pedir para tu indicar para os nossos ouvintes alguma série que tu tenha visto, que tu esteja vendo aí. Tu que já está em quarentena há mais tempo do que todo mundo, né? É verdade. Entrei Acabou, antes. acabou tendo uma infelicidade aí de tu agendar uma cirurgia para ali, umas 2 semanas antes do carnaval. Então Eu fiz a cirurgia na semana antes do carnaval e fiquei 3 semanas de molho em recuperação. Quando eu voltei, 1 semana depois, entramos na pandemia. Bom, então eu imagino que devo ter dado tempo para assistir várias séries, vários filmes, botar as leituras em dia. Né? Cara, quando tava só eu em pandemia, em quarentena, digamos assim, eu até consegui um pouco, mas depois que todo mundo entrou e o mundo se acostumou a trabalhar remoto, não tem tido tempo para quase nada. Mas de série, cara, o que eu terminei de ver a última temporada no Carnaval e tudo foi que eu gosto Designated Survivor, que conta lá o Tom Kirkman, presidente dos Estados Unidos, que virou presidente meio sem querer e os desafios dele. Eu gosto dessas séries políticas, assim, House of Cards, né, nos tempos áureos e tudo, era muito bom. E depois com a porcaria, né, impressionante. Exato, as últimas temporadas muito ruins, a última eu nem vi. Muito boas, eu também nem vi a última, de tão indignado que eu fiquei. A última eu vi o primeiro episódio, eu fiquei com preguiça, não vi o resto ainda. Mas o Designated Survivor eu vi até o fim, e nem sei se vai ter uma nova temporada ou não, espero que sim. E uma mais for fun, digamos assim, né, sem ser relacionada a tema político, tudo isso que eu tenho gostado é o Better Call Saul, que conta a história do Saul Goodman, o advogado lá do Breaking Bad, antes do que é o spin-off do Breaking Bad, né? O spin-off do Breaking Bad, que eu tenho gostado bastante. Essa última temporada, ao contrário do House of Cards, a última ficou muito melhor. E assisti a última aí agora, acho que foi no Carnaval também. Eu comecei a assistir essa e não me interessou muito. Tu acha que eu devo dar uma nova chance? O início é meio chiclete, assim, e tal, mas depois vai ficando muito bom. Essa última que acabou recente, eu gostei muito, assim. Tô curioso agora como que eles vão fazer a ligação. Porque eu gostei muito de Breaking Bad também, então é bom até para você ver. E acho que como está se aproximando ao período do Breaking Bad em si, fica mais interessante que você vai vendo os personagens do Breaking Bad aparecendo e tal, então isso é massa. Legal, muito bom. E também eu queria pedir uma indicação que tu leste recentemente, que te chamasse a atenção. O que tu teria para indicar? Eu peguei o Salim, me deu um livro no ano passado, o Salim Matar, né, secretário de desestatização do Ministério da Economia, super empreendedor aqui de Minas, e ele me deu um livro que é Um País Sem Excelências Nem Mordomias, né, que é uma jornalista... Cláudia Coutrin, né? Não lembro se é Coutrin, mas é Cláudia, vou pesquisar aqui, mas é uma jornalista brasileira que casa com um sueco e aí se muda para a Suécia e acha curioso, né, Cláudia a forma Wallin, como o sueco... Cláudia Wallin. Isso, Wallin, isso. E ela acha curioso como os suecos lidam com os políticos, que tratam os políticos como pessoas comuns, não tem nenhum privilégio. O primeiro-ministro ou o ministro de sei lá o que vai de bicicleta trabalhar, sabe? O primeiro-ministro paga pela faxina da kitnet que ele mora. Nossa, que absurdo! Então, exato, né? Assim, um cidadão pagando pela faxina, ou fazendo ele mesmo, né? A faxina do lugar onde ele mora. Então, acho que é curioso, assim, eu ainda não terminei de ler, estou na metade, mas mostra muito uma visão completamente diferente. Aqui no Brasil isso está mudando, mas vai levar tempo ainda, a meu ver. Né? As pessoas viram políticas, acham que viram ser superior, e lá o político é uma profissão como outra qualquer, e que não tem que ter regalia, as coisas são simples, entendeu? Você não tem mordomia nenhuma, e acho que às vezes a gente acha que nós do Novo somos meio exagerados, né, por cortar mais da metade de assessor, por abrir mão de auxílios e coisas assim. Somos questionados muitas vezes por nossos colegas se a gente não está exagerando, inviabilizando o exercício da política, e a gente vê um exemplo da Suécia que é ainda mais radical do que nós do Novo defendemos. Então tem um país funcionando de uma forma mais simples e tratando o político como gente comum,
E essa é a regra do país, então nós não estamos errados em sonhar com que um dia o Brasil seja assim, não. Então, recomendo esse daí Interessante tu também. recomendar esse livro, porque pensando nele, eu li esse livro em 2018, final de 2017, início de 2018, e pensando nesse livro, esse livro é a tua cara, porque eu que te conheci em 2018, a gente pode ver que tu é o cara mais assim, simplão que tem, né? O Mitron é um cara que é muito comum cruzar com ele no congresso com seu uniforme tradicional, que nem Marcela chama, né? Uma calça bege, camiseta, um tênis, né? E tu tem até umas histórias engraçadas, né? Teve uma vez que tu acabou tendo que comprar uma passagem para Brasília meio em cima da hora, e o que tu fez daí quando a passagem estava muito cara? Cara, então, primeiro, é porque eu tenho muito esse negócio, acho que já na Fundação Estudar, né, onde eu trabalhava antes, a cultura organizacional lá é de todo mundo ser simples, eu não tinha mesa minha, eu não tinha nenhuma mordomia por ser diretor executivo da organização, eu era um funcionário como outro qualquer da organização, né, e acho que como deputado eu sou um cidadão como outro qualquer, óbvio que tem uma responsabilidade, o dever de representar os eleitores e tudo, mas isso não significa que para fazer esse meu trabalho eu preciso de 25 assessores, eu tenho que morar num apartamento de 300, 400 metros quadrados na área nobre de Brasília, sabe? Então, eu busco levar uma vida normal como eu levava antes, né? Teve essa cirurgia que eu fiz no carnaval, eu ia fazer ela no feriado do 15 de novembro do ano passado, e aí eu fiquei gripado, cheguei, né, peguei uma sinusite, cheguei no hospital para fazer cirurgia, o médico não quis me operar, porque eu tinha que tratar a sinusite antes. E aí eu vi, então eu não vou ser operado, não vou para Brasília, né? Vou trabalhar. E aí as passagens estavam super caras, estava coisa de R$2.000, R$2.500, passagem BH Brasília, porque eu ia comprar de um dia para o outro, ou até no mesmo dia, coisa assim. E aí falei, cara, eu não vou pagar R$2.500 no passagem nem a pau, né? Se fosse o meu dinheiro, não ia pagar. Então, por que eu vou pagar sendo dinheiro da população? Aí o que eu fiz foi comprar uma passagem de ônibus e fui, entendeu? Foi de ônibus para Brasília. Quantas horas, mais ou menos? Nem é tão óbvio, não estou em Porto Alegre também, né? Então, BH é uma capital mais perto, mas foi umas 10 horas. Minha vida inteira eu trabalhava em São Paulo, minha família é de BH, eu viajava de ônibus com alguma frequência e tudo, não vou deixar de viajar de ônibus porque eu sou deputado, entendeu? Óbvio que quando tem um cronograma mais certo de passagens, eu compro com antecedência e pago na passagem de avião o valor que eu pagaria na de ônibus. Ou se for um pouco mais caro, justifica, né? Mas não vou pagar R$2.000 uma passagem de avião nem a pau se eu tenho uma alternativa. Então, é um pouco da forma como eu procuro levar o mandato. E os teus colegas em Brasília não ficam meio irritados com o fato de tu é ainda o deputado mais econômico da Câmara? A última vez que eu chequei, tu era. Esse ano eu não fiz a conta ainda. No ano passado eu fui. Mas acho que agora na pandemia devo ser, né? Porque a gente não está gastando quase nada de verba de gabinete, já que estamos deslocando super pouco e tal. Devo estar sendo ali, se não for mais, dos mais ainda. Tu foi também considerado, bom, eu vou falar no teu, eu falei na tua descrição, mas deixa eu reforçar aqui, tu foi considerado também o melhor parlamentar do Brasil pelo ranking dos políticos. A inveja foi grande lá em Brasília? Como é que o pessoal... Não, acho que não que eu saiba, pelo menos, né? Mas a bancada, acho que mais legal ainda é que a bancada toda do Novo ficou nas 8 primeiras colocações, porque isso talvez eu seja um pouquinho mais exagerado uma ou outra coisa, mas a bancada toda tem esse princípio de não desperdiçar recurso público, fazer bom uso ali das verbas que a gente tem direito. Então, acho que isso foi um reconhecimento grande da bancada. E é o que a gente está vendo. Até, tem análises que mostram que essa legislatura está sendo mais econômica do que a legislatura anterior. Então, a gente vê que esse esforço do Novo, então, esse esforço do Novo, mostrar que dá para fazer política gastando menos e tudo, é o único partido que bate nessa tecla institucionalmente,
outros deputados aí começaram a se mexer para também ter ali padrões mais próximos, né? Então, óbvio que tem alguns que torcem o nariz e coisa assim, mas nós não vamos deixar de apontar como que a gente acha que a política tinha que ser, porque vai ter gente torcendo o nariz, pelo contrário, né? Se eles torcerem o nariz demais, daqui a pouco não vão estar mais lá, porque a população está vendo que dá para fazer política de uma forma diferente, e quando a gente faz esse esforço, não é por achar que os 10 centavos que a gente economiza no Clips, né, que o pessoal brinca, vai salvar o Brasil, mas por a gente achar que nós temos que dar o exemplo, entendeu? E se for 10 centavos que não precisam ser gastos, não vamos gastar. É o começo. Eu costumo dizer É que o começo. economia de dinheiro público em si, economia por si só não pode ser visto como um valor por si só, mas é um começo necessário para um trabalho comprometido com o interesse público. Exato. E eu nunca economizei por economizar, entendeu? Eu nunca deixei de fazer nada que deveria fazer. Contratei empresa para fazer o site, contratei empresa para fazer seleção dos funcionários no meu gabinete, porque eu queria que eles passassem por um processo seletivo estruturado, né, para não ter risco de achar que eu selecionei alguém por proximidade, coisa assim. Encontrei várias pessoas que não tinham ouvido falar, e por conta do processo seletivo aberto que eu fiz, foram parar lá. Então, nunca deixei de fazer atividades para economizar ou para ficar bem no ranking, entendeu? Mas acabou acontecendo e, como você mesmo falou, é o início de um processo que a gente espera que vire normal cada vez mais. Espetáculo. Thiago Mitrô, melhor parlamentar do Brasil, segundo o ranking dos políticos, deputado federal pelo Novo, de Minas Gerais, alguém que eu tenho a honra de poder chamar também de amigo. Um grande abraço para ti, espero que possamos nos reencontrar aí presencialmente muito em breve, quando tudo isso acabar. Com certeza, obrigado aí pelo convite, prazerão bater esse papo contigo aqui. Você é um dos caras que eu me inspiro também para buscar profundidade e conhecimento nas pautas que a gente defende, que você já está estudando e defendendo as ideias de liberdade há muito tempo aí na tua trajetória, e prazer participar aqui do podcast. Conte sempre comigo aí, meu cara. Valeu, meu velho, grande abraço, tamo junto.